Bom, pessoal, vamos começar aqui uma orientação, por assim dizer, dentro do compras do ativo ADM. Esse compras, para explicar, né, de uma forma um pouco mais específica, ele é um compras voltado à questão de produtos de uso e consumo. Para um dos segmentos que a gente tem como o ativo Road, ele é realmente por estoque do próprio segmento. No entanto, esse aqui a gente vai primeiro focar na relação material de uso e consumo. Ainda assim, o itens de compra, que é um dos objetos que a gente vai utilizar, também tem relação com as notas fiscais de uso e consumo. Ok? Claro que, pela lógica, todas as compras deveriam possuir uma nota fiscal correspondente, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui separado por algumas pastas, né? Criei aqui de forma bem pessoal uma relação para os usuários que utilizam esses elementos terem essas informações. Então, eu coloquei como compras da ADM, lembrando que os itens de compras não são exatamente produtos, mas não necessariamente produtos de revenda, no nosso contexto relacionado a varejo, ok? Então, focando diretamente aqui no item de compra, existem os produtos já cadastrados chamados A e B, que é um produto genérico. Eu vou editar rapidamente aqui, né, para demonstrar. Praticamente tem uma descrição, uma unidade, uma classificação relacionada e até o tipo de item relacionado à escrituração fiscal, né? Tem outras informações relacionadas. Se eu utilizar também essa janela para serviços, eu posso usar esse item de compra como um serviço e declarar as informações, mas voltando à questão do produto e uso e consumo. Essencialmente é isso, né? Aqui é uma edição, se eu for em código do item do fornecedor, lembrando que fazendo aí uma comparação, isso aqui equivale ao produto fornecedor que a gente tem lá em produtos, que é para relacionar o código do fornecedor na nota com o nosso código interno aqui na hora de dar entrada por XML. Então, eu fiz uns exemplos bem genéricos relacionados a esses produtos. Ok? Então, numa dúvida maior, né, como se inclui um item de compra? Vem aqui na página em branco, ou F6, que é a opção de incluir. Eu vou criar o produto C, vou deixar do jeito que deve ser, né, material de uso e consumo. Nesse primeiro momento eu não vou atribuir código do fornecedor e vou gravar. Ele vai me dar essa mensagem da conta financeira definida, que é uma questão do plano financeiro. Essa é uma advertência, né? Deseja gravar sim a conta. E eu vou dizer que sim. Pronto, eu já tenho aí meu produto relacionado a ser feitas solicitações, cotação e assim por diante. Seguindo o passo 2, né? Uma vez que eu tenho que ter os produtos cadastrados no passo 1, eu sempre vou começar pela solicitação de compra. Até eu criei uma aqui, coloquei como uma descrição teste, né? Mas esmiuçando ela aqui, para que empresa vai ser, ou seja, porque no contexto, quando temos um retaguarda, normalmente no contexto de varejo, a gente tem uma ou mais empresas representando as filiais ou empresas que participam do grupo de negócio. A data da solicitação, a descrição do solicitante, né, do seu setor, seja para material de limpeza, por exemplo, ele vai colocar aqui, né, material de limpeza, o centro de custo relacionado, né, aqui eu coloquei um genérico, porque eu não tenho esses outros centros cadastrados, o local de entrega, que é opcional, não vou falar muito sobre isso, e vou colocar aqui os produtos que tem que fazer parte dessa minha solicitação. Botei o produto A e B, vou apenas gravar aqui novamente para alterar essas informações. Eu posso excluir ela enquanto não houver cotação relacionada, né? Enfim, se eu fosse ao terceiro passo, que é a cotação, normalmente os usuários iriam utilizar a janela cotação e tentariam incluir. No entanto, vai haver uma advertência dizendo o seguinte: não é possível incluir uma cotação sem uma solicitação de compras, ok? Então ele
diz o seguinte: eu não vou deixar você incluir essa cotação uma vez que eu não tenho a solicitação correspondente. O que vai me fazer voltar na solicitação, clicar com o botão direito, gerar a cotação, né? Cria essa opção. Uma coisa muito importante, para o fornecedor aparecer aqui no nosso cadastro de fornecedores, ele precisa do nome fantasia definido, porque se ele não tiver com esse nome fantasia, ele acaba não sendo aparente, ficando aparente aqui, ok? Então eu vou passar para cá, né? O que eu estou fazendo aqui, né? O que é essa janela antes de realmente gerar a cotação? É que eu posso cotar com um ou mais, de fato a cotação é com mais de um fornecedor, né? Preços ali, negociações, para isso que vai servir essa janela, para definir um ou mais fornecedores. E vou deixar esses 2 fornecedores aqui, nesse primeiro momento. Então, selecionados eles, passados da esquerda para a direita, esses são os fornecedores aprovados para essa cotação relacionada à solicitação de número 1. Então, finalizar e me dar a mensagem cotação concluída. Atualizando as informações, eu tenho agora a cotação de compra relacionada à solicitação. Ok? Então vamos lá. Na mesma relação data, né, 24/5/2023, a descrição voltada à solicitação, e ele descreve essa situação aqui como andamento. Então, se avaliarmos internamente, nós temos aí a empresa, né, cotada a essa solicitação, os itens cotados, o resumo praticamente, né, que eu tenho aqui. E lembrando que ele aparece 2 vezes pelo fato de estar para 2 fornecedores, né? E, consequentemente, os itens, né, dessa cotação oriunda da solicitação. Aqui eu tenho a possibilidade e devo fazer, né, o setor responsável vai fazer o quê? Entrar em contato com o fornecedor, receber as informações dele e vai fazer o seguinte: selecionei o fornecedor aqui e vou definir qual é o valor, o meu preço desse produto aqui. Então, vou dizer o seguinte, ó, o fornecedor Patrimônio e Tecnologia, para o produto B, está me dizendo que é R$ 1,50. Okay? Se tem desconto, né, ou não, vamos deixar desse jeito. Então, vezes a quantidade solicitada, fiquei cotado a comprar a R$ 1,50, 5 vai me sair a R$ 7,50. E o produto 1, clico uma vez aqui, ele está me vendendo a R$ 2,30. Vou dar mais um Enter, então fica R$ 11,50. Perfeito. Eu vou para o segundo fornecedor, né? Vou definir, faz o produto B, o produto A, né? Vamos começar pelo B também. E eu vou colocar aqui que com ele pede 1,63. E o produto A, ele me pede 2,15. Então, particularmente, o que está acontecendo aqui? Eu estou definindo os preços que eu tenho para cada fornecedor justamente nessa área de cotação, né? Nesse momento. Se eu clicar em resumo aqui, né? Eu vou ter praticamente as informações relacionadas a que eu defini. Ok? Então, para o patrimônio e tecnologia, né? Eu tenho o produto A e B a esses preços, e o Josué Chaves da Silva Júnior eu tenho os preços de produto B a esse valor e a esse cidadão aqui. Okay? Eu tenho nesse resumo da cotação essa opção aqui do menor preço. Então, clique em consultar. Quando eu consulto, quando eu clico, ele de forma dinâmica gera essa coloração, né, esverdeada, para dizer o seguinte, ó, dentre os preços cotados, o melhor a ser comprado em menor preço é produto B, lá com a Patrimônio, mas o produto A está melhor para o Josué. Então,
ele deixa esse status a princípio desse jeito. Essa é uma forma de eu cotar, entre aspas, automático, né? Automatizado. Então eu clico nessa opção e ele me diz quais são os melhores preços relacionados, ok? Eu vou deixar nesse primeiro momento desse jeito. Então, são essas opções que eu escolhi, ok? E vou gravar aqui. Eu vou finalizar a minha cotação, né? Pronto. Desse jeito que aconteceu, como eu selecionei aquelas duas opções, né, a partir do botão da melhor compra, a situação já muda para cotado, né? Então, depois que cotado, ainda tem a possibilidade de editar algumas informações, mas vamos criar uma linha de raciocínio nesse primeiro momento. E cotado, o que vai acontecer? Eu tenho a opção de aprovar, né? Antes de enviar a cotação por e-mail também, enfim, vou imprimir, né, se for o caso, para visualizar algumas informações. Então, particularmente a cotação de compras nesse primeiro momento aqui tem a relação do que foi cotado em quantidade, né? Produto, quantidade, sem preço diretamente. Aí eu aprovo a cotação, né? Ele vai me abrir uma janela para me relacionar. Então, produtos não cotados são aqueles outros produtos relacionados aos preços maiores, né? Todos ele me joga todos esses caras aqui. E percebendo na janela exatamente daquele resumo. Os cotados são esses. Cliquei aqui em aprovar a cotação. Então, posso selecionar tudo também, né? Ou um a um, se eu quiser aprovar. Vou aprovar também esse aqui e vou executar. Executei. Aprovada a cotação, o que vai acontecer? Já aprovei, já sei o que eu preciso fazer, com que fornecedores, com que preços eu negociei. Eu venho na última etapa, que é o gerar a ordem de compra, ou seja, que é a minha compra oficial relacionada àqueles itens. Então, não vou mais aprovar, uma vez que eu já fiz isso, né? E deixa eu imprimir antes aqui só para verificar um detalhe. Da relação mesmo somente dos produtos cotados, não tem relação preço. E gerar a ordem de compra. Então, ele praticamente vai me dar essa mensagem de ordem de compra gerada com sucesso, que é a minha última etapa, que seria a quarta, né? Falando dos passos aqui. Então, na ordem de compra, eu tenho agora duas ordens, consequentemente. Por quê? Porque eu tive produtos cotados com fornecedores diferentes em relação a preços. Então, ele já entende que eu preciso comprar um com um fornecedor e outro produto com outro fornecedor relacionado ao melhor preço. Então, particularmente, a ordem de compra, né, ela vem sendo oriunda desse processo, desde a solicitação até a cotação, aprovação e, consequentemente, chegando aqui a minha ordem. Então, eu tenho agora a minha ordem de compra relacionada aos itens. Isso aqui já é o veredito, né, digamos assim, para ser feito a minha compra oficial, né, oficializando. O layout da ordem de compra é desse jeito, né? Não coloquei logo aqui, mas a empresa tendo logo ela pode substituir, relacionado às informações da empresa solicitante e os produtos, né? Com a descrição, o centro de custo relacionado, se tiver referência, a unidade relacionada e o valor total. Aí vem a compra solicitada, que é o usuário, né? Naquela estação. E vem a aprovação, dependendo de que usuário aprovou, também relacionada, e a ordem de compra por autorização, né, autorizada, também relacionada ao usuário, e uma assinatura do responsável nesse layout. Aqui praticamente eu defino, já na verdade tenho tudo definido, né? Deixa eu fechar aqui. Já tenho tudo definido relacionado a essa linha
de informações. Então, a ordem de compra é o último passo e aqui está listando exatamente o número da cotação relacionada, né? Cotação de compra, que é essa aqui. E aí a última situação é aprovada a ordem de compra, que é justamente quando ela se tornou esses registros aqui. A solicitação de compra, né? Consequentemente ao cotado. Então, vou editar aqui, deixa bem claro, a solicitação, o número não pode ser alterado, o status dela relacionado é cotado. Eu teria que desfazer todo o processo, né? Excluir as ordens de compra, entre aspas, eu usaria o termo descotá-la, né? Relacionada para conseguir editar alguma informação. Então, esse é o ciclo relacionado a compras do ADM, por assim dizer. E aí cada segmento voltado ao material de consumo, ele é universal. Ele vai seguir o mesmo padrão, seja no segmento de varejo seja no segmento de distribuição, mas quando se fala de segmento do road, né, do controle de frotas, aí ele pode realmente ter o seu estoque correlacionado ao compras do ADM, ok? Essa é a linha de orientação e treinamento que a gente tem voltado a essas informações.